Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa de luz e de oração. Para começarmos, eu vou ler uma mensagem de Bezerra de Menezes, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Pedras da vida. Há situações que constituem a nossa prova aflitiva e áspera, mas redentora e santificante. Perdoemos as palavras, as pedras da vida, pelo ouro de experiências e de luz que nos oferece. E, sobretudo, armemo-nos de coragem para o trabalho, porque é na dor do presente que corrigimos as lutas de ontem, acendendo abençoada luz para o nosso grande porvir. Vamos elevar agora, então, o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Vamos agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, por tantas coisas boas que nos acontecem todos os dias. Te agradecemos também, Senhor, pelas coisas ruins que não nos acontecem. Pedimos que a espiritualidade amiga nos ajude na noite de hoje, que a gente consiga absorver todos os ensinamentos que vão ser colocados aqui hoje, que a gente consiga aprender um pouco mais e sair daqui melhores do que aqui chegamos. Que Jesus fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje eu vou contar um pouco para vocês a história desse homem. Um médico, neuropsiquiatra austríaco, que tinha um consultório de neuro e psiquiatria em Viena. Até que, em 1938, os nazistas chegaram até a Áustria. Além do consultório, ele trabalhava num hospital psiquiátrico e ajudava a prevenir casos de suicídio feminino. Quando a Áustria foi invadida, como ele era o diretor do departamento de neuro do hospital, ele acabou arriscando a vida dele quando ele decidiu sabotar as ordens que ele recebeu para realizar a eutanásia nos doentes mentais que estavam ali sob os seus cuidados. Porque com a chegada do Hitler no poder, o regime nazista, ele tinha a ideia de uma sociedade formada por uma raça superior. Então ele impôs uma lei na qual pessoas doentes e fracas, elas não tinham lugar. Então, eles exterminavam também pessoas com deficiência física e mental. Como ele era judeu, ele e a família dele foram presos em 1942 e foram enviados para um campo de concentração na cidade de Terezin, que hoje faz parte da República Tcheca. E ali, o pai dele acabou morrendo por exaustão. Em 1944, os membros da família dele que sobreviveram foram enviados para Auschwitz, onde a mãe e a esposa dele foram assassinadas. Mas a esposa dele tinha 24 anos quando ela morreu. Mas ele só soube da morte dela quando ele chegou em Viena, no final da guerra. Da família dele, então, a única pessoa que sobreviveu foi a irmã, porque ela conseguiu fugir para a Austrália. Ele era o prisioneiro número 119.104. Ele viveu os horrores de 4 campos de concentração. Além do primeiro, que era um gueto, ele passou por Auschwitz, Kaufering e Turken. Quando tudo isso aconteceu,
ele estava escrevendo um manuscrito de um livro que ele levava sempre junto com ele, com informações muito importantes. Mas os nazistas tiraram dele esse manuscrito e destruíram esse projeto. Um trabalho que ele tinha se dedicado por um longo período, por um bom tempo. Esse homem nasceu em 1905 e morreu em 1997, com 92 anos. Ele foi vítima de um colapso cardíaco. E o nome dele é Viktor Frankl. Mas o que esse homem fez, além de sobreviver aos campos de concentração? Esse psiquiatra, ele escreveu em apenas 9 dias o seu mais extraordinário livro. Em Busca de Sentido, esse livro aqui. Esse livro, ele vendeu mais de 2 milhões de exemplares. Ele teve na lista dos mais vendidos, foi traduzido para inúmeros idiomas, e o Congresso dos Estados Unidos chegou a estabelecer que esse livro foi um dos 10 mais importantes do século XX. E muitos de nós nunca tínhamos ouvido falar dele. Um dia, numa entrevista que ele deu num programa de televisão, quando perguntaram para ele sobre o livro, quando perguntaram o que ele sentia, o que ele achava sobre o grande sucesso do livro, ele respondeu que o sucesso do livro, na verdade, não era uma conquista, nem intelectual, nem científica, mas que era um sinal da miséria que nós estávamos e ainda estamos vivendo, porque a gente segue em busca de sentido. Esse livro, então, ele é um relato autobiográfico do que ele sofreu e do que ele presenciou dos seus companheiros de sofrimento. Ele utilizou todo o tempo que ele tinha lá para observar minuciosamente o comportamento e as reações do ser humano diante daquelas adversidades que eles estavam enfrentando. É a história, então, de um campo de concentração visto de dentro, contada por um dos seus sobreviventes. Além de ser uma experiência real, que foi vivida por alguém que tinha uma mente brilhante, porque ele foi capaz de traduzir essa experiência horrível para nos trazer informações muito importantes. Ele é um livro maravilhoso porque ele foi escrito por um profissional que realmente vivenciou aquelas experiências. Ele analisou cientificamente e tentou compreender o impacto daquelas experiências na mente humana. E essa foi a forma que ele encontrou para sobreviver aos horrores daquele lugar. Ele analisou, então, diversos tipos de prisioneiros, as respostas que esses prisioneiros tinham para as situações que eles estavam passando. E é muito difícil a gente encontrar um profissional que tenha uma experiência pessoal como ele teve. É uma experiência, assim, de desespero, de angústia. E foi por isso que ele teve muito sucesso como terapeuta. Porque isso fez com que a compreensão dele para esse tipo de situação ela fosse muito mais profunda. Ele é um exemplo vivo de que, mesmo sob condições terríveis, o ser humano ele pode se adaptar e pode sobreviver. E foi desse sofrimento intensamente cruel que ele encontrou a tese central dele sobre o sentido da vida e a psicologia humana. E ali, nos campos de concentração, ele começou então com as ideias sobre a logoterapia, que é a terapia dos sentidos. E hoje ele é considerado o pai da logoterapia. No livro ele explica bem
sobre os princípios da logoterapia. Essa terapia ela tem muito sucesso com pessoas que sofreram traumas violentos, como sequestros, como traumas de guerra, ou quando a terapia convencional ela não tem resultado. E o Frankl nos diz que se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida, de alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte. Aflição e morte fazem parte da existência como um todo. Viktor Frankl escreveu que quando ele chegou no campo de concentração, a primeira atividade que ele presenciou foi a de destruir o sentido da vida. Mas o que é o sentido da vida? É a nossa identidade com a vida, de pertencer, de viver, da gente ser útil, de merecer estar diante dos desafios, das dificuldades. É esse o sentido da vida. Não é uma viagem, você ir a um restaurante, você comer uma comida deliciosa, você se satisfazer com isso, se sentir pleno. Isso, na verdade, é o sabor da vida, não é o sentido. O sentido da vida, ele vai nos impulsionar para conquistar a nossa identidade. Quem é o João? O João é professor, é o João da Silva, ele é o pai da Mariazinha, ele tem o documento RG número tal, ele é marido da fulana. Então, é o que caracteriza a pessoa. E nos campos de concentração, o que eles faziam? Eles faziam todos usarem as mesmas roupas, não eram mais chamados por nomes, mas por números, raspavam a cabeça, e não era só para combater os piolhos e as doenças, mas era para desidentificar o ser humano. O ser humano e transformar ele em coisa, para que eles perdessem as suas características, ficassem todos iguais. Porque, na verdade, para aquelas pessoas, eles não tinham valor nenhum. Se eles não serviam para o trabalho, eles acabavam sendo mortos. Então, os números que identificavam cada prisioneiro, eles eram tatuados no braço. E o Viktor, ele logo percebeu que ele não era mais aquele notável psiquiatra da universidade, ele não era mais o mestre da universidade. Ali, ele já identificou esse ato perverso, né, que tirava das pessoas o sentido da vida. No campo, ninguém sabia quem era quem, senão pelo número que eles recebiam. E por ele ser psiquiatra e ter essa facilidade de penetrar no inconsciente da criatura humana, ele compreendeu que a vida dele, ela tinha sido apagada do mapa daqueles indivíduos que realmente tinham sentido para os nazistas. Era como se todas aquelas pessoas ali nem existissem. Mas ele continuou mantendo o sentido da vida. Qual era o sentido da vida para ele? O sentido da vida para ele era escapar. Mas não era só escapar para viver. Ele queria escapar para dizer para o mundo o que acontecia naqueles campos que eram intitulados de trabalho, que na verdade era um trabalho forçado, que levava à morte muitas pessoas, crianças, idosos, pessoas doentes. Então, Viktor Frankl foi jogado de um campo de concentração para outro. E ele começou a bolar um plano para escapar do mal e ter um relacionamento com a própria vida, que é a logoterapia, o sentido de viver.
Ele ficou lá por 3 anos, até que chegou à etapa final em Auschwitz, o campo que em 4, 5 anos matou aproximadamente 1.200.000 pessoas. Quando ele conseguiu sair de lá, em 27 de janeiro de 1945, que foi quando as tropas soviéticas entraram e libertaram os prisioneiros que ainda estavam lá, a guerra acabou, então, e ele recompôs a sua vida. E não ficou se lamentando sobre o que aconteceu com ele. Mesmo ele tendo ficado praticamente sozinho, porque todos os seus familiares já tinham morrido, ele tinha um sentido, que era o de dizer para o mundo o que era o nazismo, o que se passava naqueles campos de concentração. E no livro, ele também nos diz que a vida é sofrimento e sobreviver é encontrar sentido na dor. Quando todos os objetivos da vida estão desfeitos, ao homem somente resta uma liberdade, a capacidade de escolher a atitude pessoal que assumirá diante das circunstâncias que o envolvem. Perguntaram para ele também, numa entrevista, se ele acreditava que tinha possibilidade de escolha perante as situações da vida. E por que certas pessoas, elas eram tão fortes e conseguiam superar os seus problemas e outras não? E ele disse assim: o fator determinante chama-se decisão. A liberdade de escolha de tomar uma decisão, de tornar-se quem quer ser, apesar das circunstâncias. A nossa liberdade é limitada, porque nunca estamos completamente livres das circunstâncias, sejam elas de ordem biológica, psicológica ou sociológica. Mas a liberdade plena está sempre ao nosso alcance. A liberdade de enfrentar qualquer condição adversa. O modo como a gente reage às condições impostas é uma decisão nossa. Se não podemos mudar a situação, ainda resta-nos a liberdade de mudar a nossa atitude frente a essa situação. Então aqui a gente pode ver o livre-arbítrio. E ele continua: precisamos reconhecer que as pessoas são livres, mas as pessoas, elas não reconhecem essa liberdade e responsabilidade. A responsabilidade por si mesmos, de fazer algo e se tornar alguém. E olhem que interessante. Ele observou, por exemplo, que lá no campo, nos campos de concentração, raramente alguém queria morrer, embora a morte ela pudesse acontecer a qualquer momento. O que havia na maioria daqueles prisioneiros era um anjo chamado Esperança. Eles tinham a esperança de que a guerra ia terminar e que eles teriam a possibilidade de viver e talvez de rever a família. Era a isso que ele se apegava. Mas ele conseguia ajudar muitas outras pessoas que estavam sem essa esperança. Ele conta que quando 2 amigos tiveram vontade de se matar, queriam se jogar contra as cercas, dizendo que ali não havia possibilidade de viver, ele, Viktor Frankl, disse para eles que por mais remota que seja a possibilidade de viver, ela é uma possibilidade. Não se pode dizer que não existe possibilidade nenhuma. E os seus companheiros prisioneiros, então, acabaram desistindo dessa ideia e ficaram ali, não se mataram. E realmente, se a gente for pensar, sempre tem uma porta estreita, que Jesus denominou como sendo o fim da estrada, muito apertada,
mas que nos leva à redenção. E a gente precisa aguentar e trilhar todo o caminho para conseguir passar por essa porta estreita. Então, ele conversava e fazia eles perceberem qual que era o sentido para viver. Ou seja, as pessoas acabavam buscando nelas mesmas o seu sentido para continuarem vivendo. Teve o caso de um homem que era cientista e publicou uma série de livros sobre um determinado tema. E ele tinha uma obra que ainda estava inacabada, ele não tinha conseguido concluir. E ele estava aguardando a conclusão dessa obra. E esse homem, ele estava tendo ideias de suicídio. Ele queria se matar, ele queria morrer, sair dali, enfim. E quando o Viktor Frankl conversou com ele fez ele perceber que, na verdade, ninguém mais ia conseguir fazer o seu trabalho. Ele percebeu que aquilo que ele tinha para concluir era uma responsabilidade dele, que ele tinha essa responsabilidade para cumprir e que aquilo ninguém podia fazer, só ele. Tinha um outro homem também, que também tinha ideias suicidas, e que tinha um filho que tinha conseguido escapar e estava esperando, disse para o pai que ia esperar por ele no exterior, num outro país vizinho, que ele ia ficar lá esperando por ele. E esse homem, na verdade, os dois, quando foram questionados, eles perceberam que isso dava sentido para a existência deles. Esse fato, os dois não podiam ser substituídos. Eles pensaram na responsabilidade deles pela sua vida, pela continuidade da vida. Então, Frankl dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E esses dois, sabendo o porquê da sua existência, eles iam suportar quase todo o como, né? Ele nos diz ainda que a gente precisa aprender e também ensinar as pessoas em desespero que nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Com isso, ele quer dizer que ao invés da gente se perguntar pelo sentido da vida, a gente deveria se colocar como questionados, como se a vida nos fizesse perguntas todos os dias, a cada hora, perguntas que a gente precisa responder e dando respostas através das nossas ações, através da nossa conduta correta. Existe aquela frase que diz que ao invés de nos perguntarmos por que a gente está passando por uma determinada situação, a gente deveria questionar para que estamos passando por isso. O que a vida espera de nós? Viver é arcar com a responsabilidade de responder essas perguntas da vida, cumprindo as tarefas que são colocadas para a gente pela vida, pela exigência daquele determinado momento. Essa exigência do momento tem o sentido, na verdade, da nossa existência. E ela é diferente para cada pessoa. Jamais a gente pode definir o sentido da vida num termo genérico. A gente não ia conseguir responder igualmente a pergunta por esse sentido. O meu sentido vai ser diferente do teu. A vida, ela é algo concreto, assim como as exigências que ela nos faz também são bem concretas. E isso é dado pelo destino de cada pessoa, que para cada um é único, é singular. Nenhum ser humano e nenhum destino pode ser comparado com outros. Em cada situação, a pessoa é chamada a assumir uma atitude. Se eu estou diante de um sofrimento, eu tenho que ver esse sofrimento como uma tarefa minha, uma tarefa única e singular minha. Eu preciso ter a consciência de que eu sou a pessoa que preciso passar por isso. Ninguém pode assumir por mim o meu destino.
Ninguém pode me substituir no meu sofrimento. E na maneira como eu suporto esse sofrimento, pode estar também a possibilidade de uma realização minha. Encontrar o sentido da própria vida é descobrir a nossa singularidade, é encontrar o que nos define, o que define a nossa história e como que isso vai interagir com o coletivo, como que vai interagir com os outros em termos de contribuir para o bem de todos. É identificar o ser único que cada um é e conseguir perceber que a felicidade e a paz do espírito que a gente tanto quer, a gente na verdade só vai alcançar quando a gente fizer o que realmente a gente veio fazer aqui na Terra, que é cumprir com o nosso dever, é cumprir com a nossa missão. E isso tudo nos faz refletir o porquê de estarmos aqui. Quando Deus nos matricula na escola da vida, Ele deseja que o aprendizado aconteça. Como todo pai, toda mãe, quando matricula um filho na escola, o que a gente quer? Que o filho aprenda. E Deus também espera que a gente aprenda a lição. Jesus, no seu profundo entendimento das leis de Deus, ele foi firme quando ele nos ensinou que o maior mandamento da lei do Pai é o do amor. Então, quando nós fomos matriculados nessa escola da vida, a escola que Deus está nos oferecendo, o que Ele espera de nós? Essa única lição, que é qual? Aprender a amar. Dessa forma, todas as oportunidades que a vida nos oferece, elas vão ser oportunidades para a gente aprender a amar. Seja numa situação financeira difícil, no nosso corpo físico, que às vezes vai estar comprometido, vai estar aí para nós as melhores lições para a gente amar. Uma doença, talvez que nos surja de uma forma inesperada, ela vai ser um convite à resignação e à fé. Um chefe difícil vai nos convidar à compreensão. Um filho exigente é uma oportunidade para a gente exercer a paciência, a nossa dedicação. O marido injusto, a esposa intolerante, são convites para que a gente tenha humildade, para que a gente seja mais compreensivo. A cada esquina, o que a vida nos oferece, seja como ela nos oferece, sempre ela vai nos trazer uma oportunidade para a gente aprender a amar. E o aprender a amar, ele se faz no exercício diário desse sentimento. Seja onde a vida nos colocar. Se for num corpo doente, num lar carente, numa família difícil, ali vai ser a nossa maior lição para amar. Nós precisamos ter em mente que o maior sentido da vida é conseguir perceber e entender que ela aguarda em cada oportunidade, em cada desafio que ela nos oferece, uma bendita lição para a gente aprender a conjugar o verbo amar. Divaldo, ele nos diz que dar sentido à vida é significar-se útil sob qualquer aspecto, lúcido em relação àquilo que lhe faz bem e o dignifica, superar lembranças de culpas, enfrentando o fenômeno da morte como inevitável, porque ele faz parte do processo da vida. O sentido da vida é o sentido da imortalidade, de sermos úteis uns aos outros, de estabelecermos as bases fundamentais da harmonia interior. Ele diz que a nossa vida vale o que da vida valemos para servir. O mundo espiritual, ele vem nos dizer
que a gente nunca vai estar sozinho. Porque o sentido da nossa vida é a gente encontrar Jesus. E nós sermos as mãos de Jesus operando no bem. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona para os espíritos amigos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, gente, sofrer as vicissitudes da vida aqui nesse corpo, ter condições de suportar a parte que nos toca, que é da nossa responsabilidade na obra de Deus. E é fazendo isso que a gente vai evoluindo, que nós vamos subindo degrau por degrau na escada da evolução. Então, se nós estamos em busca de sentido, aonde que nós podemos encontrar o sentido da vida? Viktor Frankl nos diz que o sentido da vida sempre se modifica, mas ele jamais deixa de existir. De acordo com a logoterapia, a gente pode descobrir o sentido da vida de 3 formas. Primeiro, criando um trabalho ou praticando um ato. E aí me fez pensar em quantas pessoas elas encontram sentido na caridade. Segunda forma da gente encontrar o sentido na vida, segundo ele, experimentando algo como a bondade, a verdade e a beleza, experimentando a natureza e a cultura, ou ainda amando outro ser humano. Exatamente o que nos fala Jesus sobre o amor. E terceiro, pela atitude que tomamos pelo sofrimento inevitável, quando não somos capazes de mudar uma situação. Somos desafiados a mudar nós próprios, mudar a atitude frente a esse destino, que ele é inalterável, vendo um sentido no sofrimento. Aí eu pensei também nos casos de uma pessoa que tem um câncer que não tem cura. Ela não tem como mudar. É um sofrimento inevitável, é uma situação inalterável. Só que o que ela pode fazer? Ela pode ver um sentido nesse sofrimento, ela pode se modificar com tudo isso. E perguntaram para ele como pode alguém que experimenta o sentimento de desespero reconhecer o sentido da vida. E ele disse que costuma afirmar que o desespero pode ser definido nos termos de uma equação matemática, que é essa aqui. D é igual a S menos S, que significa desespero é igual ao sofrimento sem sentido. Enquanto o indivíduo não for capaz de descobrir nenhum sentido no seu sofrimento, ele vai estar propenso ao desespero e, em certas condições, até ao suicídio. Mas no instante em que ele vê um sentido no seu sofrimento, a pessoa vai poder se conformar a um determinado fim e transformar uma situação adversa numa realização pessoal. Quem sabe até fazendo de uma tragédia um triunfo pessoal. Mas para isso ela precisa saber aonde que ela quer chegar, o que ela deve fazer. Se as pessoas elas são incapazes de descobrir qualquer sentido, qualquer um nas suas vidas, de enxergar um porquê na vida, elas realmente não têm pelo que viver.
Mas como nós somos ainda muito imperfeitos, muito ligados à matéria, quantas vezes nós nos apegamos somente às coisas aqui desse mundo, sem um sentido que realmente seja algo que a gente possa levar conosco para sempre. Muitas vezes nós achamos que todo sentido da nossa vida, ele está numa pessoa, ou num bem material, ou num estilo de vida, num hobby, num animalzinho de estimação, num trabalho, ou num cargo, ou num fato que a gente quer muito que aconteça, aí a gente deposita ali e investe todo o potencial da nossa alma. E a gente faz projetos de vida nesse sentido e acredita que quando isso acontecer, aí a gente vai ser feliz e tudo vai dar certo. E a gente faz disso como se fosse uma coisa definitiva. E submete a isso tudo a nossa felicidade. Acontece que chega um dia que a vida, ela nos afasta da razão que a gente achava que era o nosso motivo de viver. E aí ela nos pede para aceitar o que é nosso de verdade. Aí a gente fica sem chão. Aí nós ficamos frágeis, nós ficamos sem força para seguir em frente, a gente fica sem motivos para viver, porque na verdade é a força e o potencial da alma que vão nos dar uma direção na vida. O sentido da nossa vida a gente deve buscar e encontrar dentro de nós mesmos, do nosso templo interior, conhecendo e explorando o que a gente tem dentro de nós, descobrindo os nossos valores, as nossas crenças, que isso tudo vai ressignificar a nossa experiência, uma experiência menos feliz que a gente vai ter que passar. E a gente vai conseguir atribuir um sentido para cada acontecimento. A gente precisa compreender a importância desses nossos potenciais para a nossa evolução espiritual. E Deus, Ele nos deu ferramentas para a gente fazer isso. Porque Ele sabia que isso não é uma tarefa fácil para nós. Quais são as ferramentas? O Evangelho, segundo a luz da doutrina espírita, é uma ferramenta. O recurso da prece, uma oração honesta. A meditação, a gente se conhece tanto na meditação. Só um pouquinho que eu passei demais aqui. A meditação, então, a prece, a prática da caridade ou o serviço em favor de alguém, serviço em favor do próximo. Isso vai nos trazer lucidez para que a gente consiga clarear a nossa visão e interpretar a nossa própria vida. E a gente vai conseguir extrair dela um sentido maior, que é a razão do nosso viver e da gente estar aqui em passagem pela Terra. Divaldo também nos diz que as leis de Deus, elas são leis de completude e não leis de concordância. Elas nos completam dentro dos horizontes magníficos da fé. E a fé, ela deve ser raciocinada, para que a gente consiga entender esses chamados mistérios da vida. Nós precisamos investir na oração, na meditação, no serviço em favor do próximo, para que a fé inabalável, ela seja uma conquista de cada um de nós. Porque na matéria tudo vai mudar, tudo vai acabar se transformando. A dor, ela vai passar, as alegrias também vão passar, mas a força espiritual vai permanecer. E ela vai ser eterna. É a única que é capaz, e a única coisa que é capaz de nos sustentar nos momentos turbulentos vai ser a nossa fé. A única coisa que ninguém pode nos tirar.
Mas essa fé, ela tem que ser construída por nós diariamente. Porque qualquer um de nós pode passar por testemunhos que podem nos levar ao desespero se a gente não tiver fé. A gente sabe que a gente não pode controlar, que a gente não pode impedir que aconteçam as perdas, que aconteçam as frustrações, os desafios, que muitas vezes a gente chama de tragédias da vida, né? Mas a gente pode dar um novo significado para essas experiências. E a gente precisa fazer isso tendo fé em Deus. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, em item 2. Trouxe para vocês aqui algumas frases de Viktor Frankl. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Nós podemos descobrir o significado da vida de 3 diferentes maneiras: fazendo alguma coisa, experimentando um valor ou o amor e sofrendo. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quando já não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós próprios. É o caso que eu lembro sempre de uma pessoa que descobre que tem um câncer terminal, por exemplo, que ela não pode mudar a situação, mas ela pode se modificar internamente. Enfim, o principal é a gente ter em mente que a nossa vida, ela é maior que qualquer coisa que nos aconteça. Nós somos maiores que a dor, nós somos maiores que a tristeza, que o desânimo, nós somos maiores que as perdas. Nós somos eternos, nós somos frutos das nossas escolhas. Nós somos herdeiros do nosso passado. E também nós somos construtores do nosso futuro, do nosso amanhã. Então lembremos das sábias palavras da nossa benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que foram psicografadas por Divaldo Franco no livro Ilumina-te. És o que de ti mesmo fazes. Aprende a ser feliz, amando e ajudando, de modo que este tesouro nunca te seja tirado, antes se te faça multiplicado. Renasceste para conquistar a verdade adormecida no teu íntimo. Confia e ama, tem paciência e nunca desista da luta. Joana de Ângeles. Então, queridos irmãos, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu agradeço muito pela atenção e vamos passar agora para a nossa oração final e depois nós vamos ter o passe individual. Podemos então nos sentar confortavelmente na cadeira, fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e mentalizando a figura de Jesus, nosso divino mestre e amigo de todas as horas, pedimos que Ele nos ajude a enviar um pouquinho do nosso amor para todas as pessoas que estão passando por dificuldades, especialmente aquelas atingidas pelas enchentes, para que possam ter força, coragem para recomeçar, que possam contar com corações amigos e com muita solidariedade nesse momento de dor. Que todas as crianças recebam carinho e se sintam seguras e amparadas, que os animais também possam ser resgatados e bem cuidados. Enviemos sentimentos de amor e coragem também para os voluntários que estão ajudando nesse momento de grande sofrimento, para que não desistam de ajudar.
Vamos enviar raios de luz para todas aquelas pessoas doentes que estão nos hospitais ou em casa, passando pela prova da doença física, que também recebam energias salutares, para todos os idosos e pessoas que se sentem abandonadas, para que possam contar com almas e corações bondosos. Pelos nossos familiares, que as nossas casas, locais de trabalho se encham de luz e de sentimentos bons. Agora voltemos o pensamento a nós, para que possamos receber aquilo que realmente necessitamos, para as dores do nosso corpo físico e a saúde da nossa alma, confiando que Deus, nosso Pai, nunca nos desampara e sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Que Jesus esteja sempre conosco e que assim seja.